Uma pergunta frequente é qual pré-amplificador comprar para o seu amplificador. Bem, eu fabrico amplificadores, vendo amplificadores classe D baseados em módulos de alta potência e todo mundo pensa que também sou um grande especialista em pré-amplificadores. Bem, em geral, entendo do assunto, mas não posso dizer que sou um especialista realmente grande, porque, como qualquer engenheiro, você tem experiência prática real com relativamente poucos modelos. Não é como ser um vendedor. Um vendedor tem experiência com muitos modelos, novos chegam à loja e tudo muda por lá, mas um engenheiro não tem isso. Mas podemos olhar para esse problema de forma geral, apenas entender os principais slogans de marketing e ver o que é importante e o que não é. O essencial é apenas se orientar com o que os vendedores estão nos dizendo. E então fiz um resumo geral, coletei informações de diferentes fontes, as características essenciais de um DAC moderno de alta qualidade, um conversor digital para analógico. Então, a primeira coisa é o suporte a altas resoluções. Bem, quase qualquer DAC moderno suporta isso hoje, realmente não há problemas com isso de forma alguma. E esse é o padrão PCM, e o DSD é mais um padrão para audiófilos. Li vários artigos sobre isso e, em média, não há diferença. Sim, todo mundo encontra algumas vantagens por lá, mas o fato é que nosso ouvido, nossa resolução auditiva é baixa e basicamente fica até abaixo daquele primeiro PCM, então DSD. A indústria está tentando promovê-lo, mas pessoalmente não acho que haja algum sentido nisso. E especialmente buscar esse parâmetro, ter os dois padrões, não é necessário. Componentes de alta qualidade. Bem, praticamente todos os chineses são baseados em chips americanos, os mais recentes. E eu diria que os chineses são ainda mais ágeis, eles usam os mais, mas muito recentes e todos os modelos mais novos. Mas isso é uma tradição. Basta comprar algo moderno, todos são bons e todos usam chips bons. Baixo nível de ruído e distorção. Bem, vamos verificar isso depois, mas todos eles ultrapassam os limites. Absolutamente todos ultrapassam os limites. Não é um problema de forma alguma, não importa. Todos eles têm ruído muito baixo por lá. E, na verdade, no marketing, eles brincam com alguns decibéis, o que ainda é muito abaixo do nosso limiar auditivo. Geradores de clock precisos, isso é jitter. Basicamente, nos chips modernos mais recentes, tudo isso já foi resolvido. Também não é importante, basta o chip mais recente, tudo está bem por lá. Caminho analógico balanceado. Eu prestaria atenção à presença de saídas XLR, porque muitos dos DACs sendo fabricados agora são alimentados por 5 volts. Isso não é muito. Se você não tiver saídas balanceadas, simplesmente não consegue excitar um amplificador de potência moderno. Não há nível de saída suficiente. Para potência total, o padrão é que você tenha uma saída balanceada, e você pode obter 3,8 volts dessa saída balanceada. E para isso, você precisa de uma balanceada. Se não for balanceado com alimentação de 5 volts, então você não consegue obter mais de 2 volts. Aqui são 5 volts, mas há esse problema. Então, ter uma saída XLR e uma balanceada, eu diria que é importante. Também é importante do ponto de vista de que, com uma saída balanceada, você pode usar cabos de microfone profissionais que são vendidos por quase nada. Eles são muito bons. E você pode percorrer distâncias muito longas com eles. Na entrada do amplificador temos um sinal muito forte, 100 ou até 1000 vezes mais forte que um microfone. E podemos transmitir esse sinal por distâncias significativas, até 600 metros idealmente. Mas precisamos de menos que isso. Digamos de 1,5 a 25. Amplificadores operacionais de alta qualidade. Hoje em dia, todos os amplificadores são de alta qualidade até o 5532, que foi lançado há bastante tempo. Também é bom, você não consegue ouvir a diferença. Se bons amplificadores estiverem instalados, isso é bom. Mas não vi um único DAC ruim feito com amplificadores operacionais. Mas o marketing continua empurrando isso com muita força. Em qualquer análise, a ênfase está no fato de que você pode substituir os amplificadores operacionais, mas, no geral, não importa. Eu disse que a saída XLR é importante, uma arquitetura balanceada é boa. Quanto aos amplificadores operacionais, substituí-los realmente não faz diferença, na minha opinião.
E a fonte de alimentação linear também é majoritariamente marketing, já que você pode fazer uma boa fonte de alimentação que seja chaveada ou linear. Bem, se você pegar uma realmente barata, uma fonte de alimentação realmente barata, então ambas serão ruins. Basicamente, você só precisa de uma boa fonte de alimentação. E eu diria que nos desenvolvimentos mais recentes de conversores digital para analógico, tudo está bem por lá. E o USB síncrono, bem, como toda a sincronização e jitter já são tratados no chip, eu diria que realmente não importa muito. Mas no marketing é usado ao máximo. Havia problemas com jitter no passado, mas os conversores digital para analógico mais recentes, os chips fabricados pela Texas Instruments, resolveram isso também. Mas o marketing vai te dizer, este tem, este não tem, este custa $500, este custa $220, e eles vão te direcionar para o de $500. Já que estamos falando de DACs, vamos passar rapidamente pelos streamers também, porque agora há toda uma gama de dispositivos onde streamers e DACs são combinados em um só, e acredita-se que, como tudo no streamer está em uma única caixa, tudo é projetado para um bom som, será melhor do que trabalhar com um computador. Vamos ver o que o marketing diz. Então, suporte aos principais serviços de streaming. Isso é importante, absolutamente, sem dúvida. Reprodução de streaming em alta resolução. Bem, isso é importante para o futuro e estamos trabalhando para o futuro. Plataforma de software moderna. E aqui quero fazer uma pausa por um momento. Este é o elo fraco de todos os streamers baratos. Temos muitos modelos chineses, onde um modelo substitui outro e a compatibilidade retroativa é muito cara. Bem, isso é basicamente sobre dar suporte a gerações anteriores, e isso custa muito dinheiro. Escrever software para o futuro, especialmente software especializado, não é um problema. Mas fazer com que suporte tanto o controlador anterior quanto o próximo... E aqui eu diria, isso favorece as empresas de marca. Elas vendem mais, têm mais dinheiro e elas, de alguma forma, se importam mais com seus usuários. E se você comprou algo mais caro delas, então você terá esse tipo de compatibilidade retroativa. Isso é importante. Mas, por outro lado, se você comprou algo por algumas centenas e no ano seguinte de novo por algumas centenas, bem, algo um pouco melhor, um pouco mais novo, talvez, bem, há uma pegadinha aqui. Sim, há uma pegadinha, um DAC de qualidade embutido, mas geralmente já está lá. É raro um streamer não ter DAC algum, sempre há algo por lá. E geralmente esses streamers mais ou menos bons têm um DAC interno. Também há a opção de enviar o fluxo para um externo se você tiver algum tipo de dispositivo super especial. Você só precisa verificar que tipo de saídas ele tem. Uma arquitetura interna bem planejada, sim, deve ser feita adequadamente. Mas o fato é que todos os fabricantes desses chips fornecem o que chamam de projeto de referência, ou algum tipo de layout de referência para elementos críticos. Se você segui-lo ou até copiá-lo, tudo dará certo para você. Honestamente, na verdade, nunca vi DACs com layouts ruins. Todos funcionam. Se este sinal produz ruído, com parâmetros tão bons, tudo está bem por lá. Tela sensível ao toque, interface moderna. Sim, não é ruim. Mas eu poderia viver sem isso. Eu diria que é mais importante para mim poder controlá-lo pelo meu celular. É um controle remoto melhor do que uma tela sensível ao toque, mas isso é apenas minha preferência pessoal. Conectividade flexível. Bem, sim, é bom que haja muitas saídas universais diferentes. Eu diria que, para dispositivos modernos, seria legal se o Bluetooth também existisse para os modernos. Ethernet e Wi-Fi são por padrão. Sim, um streamer não pode ficar sem Ethernet e Wi-Fi, esses dois são os mais importantes, porque todo o resto pode ser resolvido com um DAC externo e assim por diante. Bem, vamos resumir. Então, para DACs, alta resolução, baixo ruído e jitter, um chip de qualidade e assim por diante. Fonte de alimentação linear, não concordo com isso. Pode ser de qualquer forma. Você só precisa de uma fonte de alimentação de qualidade. Saídas balanceadas. Eu diria que saídas balanceadas são importantes. E para streamers, bem, operação estável. Bem, há muitos ruins que funcionam de forma instável. É um problema de software. Suporte a todos os serviços, alta resolução e, de preferência, um DAC de alta qualidade embutido. Isso acontece com bastante frequência. Uma boa base de hardware. Bem, essas são meio que palavras vazias até certo ponto, mas suporte a todos os serviços e software decente. É assim que eu colocaria para streamers. Software decente e também que tenha suporte.
Quem está na indústria de software sabe que se algum software decente e bom é lançado, ele tem suporte adequado por 5 anos e então é meio que suportado por mais 10 anos. Mas aqui é um pouco mais simples. Bem, se fosse suportado por pelo menos 5 anos adequadamente, isso seria bom. E vamos dar uma olhada em um exemplo. Escolhi o nível mais baixo. Acho que este é o básico, mas tem tudo, tem tudo. Há um DAC, um streamer e um pré-amplificador. Não os vendo, mas escolhi um. Cheguei a comprar um para que meus clientes que querem ouvir meu amplificador, eles podem ser pessoas estranhas às vezes. Eles estão prontos para comprar um amplificador realmente bom, mas eles têm algum pré-amplificador de segunda mão trazido da Alemanha que já foi bom, mas está ultrapassado e geralmente nem consegue entregar um nível normal. Pelos padrões modernos, é uma porcaria velha tão ruim e então eles reclamam que não conseguem conectá-lo, o nível não é suficiente. Então comprei para eles uma configuração de demonstração básica para mostrar como você deve conectá-lo e como deve soar. Assim, não tenho problemas com eles comprarem algo e não conseguirem conectá-lo. E então não entenderem o que é o quê e como funciona. Então, este é o Fozi ZD3. Gostei dele. É uma caixa grande que não cabe na minha tela. Vou experimentá-lo. Bem, quase tudo coube. Bem, claro, eu abri. Estava bem embalado por dentro. No geral, direi que os chineses dominaram esse nicho e basicamente chegaram ao ponto em que não tenho do que reclamar. Gosto desse fator de forma. Está bom, o tamanho é bom, está em um gabinete de alumínio. Sim, a tela é legal, tudo está bom. Então, o cabo USB incluso é bom e a fonte chaveada também é boa, sem interferência, nada disso. Então, podemos usar fontes chaveadas também. O que mais? 12 volts. Bem, você entende que isso é uma piada, certo? Se você tiver um dispositivo maior por lá, bem, pode colocar 2 Fozi, conectar um em cima do outro, mas eles poderiam ter colocado um normal. Esse é o lugar onde eles realmente economizaram centavos. Estão economizando dinheiro em algum lugar, só não entendo. Não estão pensando em seus clientes. Mas os chineses parecem ter feito tudo o que podiam com esses pequenos DACs porque são muito bons, e esses são chips americanos. Em essência, todo o desenvolvimento de suporte essencial foi fornecido pelo próprio fabricante do chip, uma empresa americana. Tudo o que restava era montá-lo em um bom gabinete com um design sólido, e foi exatamente isso que fizeram. A configuração também foi bem planejada. E todas as outras coisas, basicamente a parte mais importante nem está na frente. Mas na frente o que temos? Na frente também temos configurações, seleção e aqui está o indicador. Nem vou conectar a internet completa por lá. Com isso quero focar em coisas mais importantes, na minha opinião. Antes de tudo... Então temos saídas desbalanceadas e balanceadas, saídas simétricas e assimétricas. É muito importante porque se estiver faltando mesmo que um destes, sempre acabamos tendo um problema em algum lugar. Por exemplo, tenho equipamento com saída balanceada, enquanto outros têm equipamento com apenas saída desbalanceada. Quando você tem ambos, tudo isso é resolvido. Então, quando você escolhe seu conversor digital para analógico, seja ele o número 1, 2 ou 10, um conversor digital para analógico, a conectividade é mais importante do que qualquer funcionalidade extra. Se não tiver ambas as saídas, não compre. Mais cedo ou mais tarde, você conseguirá algo bom e novo que foi projetado para o futuro. Espero que essas conexões balanceadas continuem aumentando. É só que o conector é muito melhor. Mais o quê? São 12 volts. Sim, 12 volts. 12 volts. É importante porque esta unidade também tem um controle remoto, embora seja pequeno e tenha poucas funções, mas é absolutamente suficiente. Pessoalmente, acho que esse tipo de ascetismo em relação à funcionalidade também é importante, porque tudo o que você faz é claro e tudo funciona. Sim, tudo funciona e o controle remoto é decente. É de plástico, mas é decente e você não precisa de nada mais e também não precisa pagar mais. Se voltarmos aos conectores, acho que para um DAC moderno como este, o Bluetooth é necessário. Isso facilita muitas coisas.
As outras saídas podem ser usadas, por exemplo, se passarmos óptico da TV e então obtemos bom som em alto-falantes externos, há até HDMI aqui, mas muitas TVs modernas têm óptico. O que é bom no óptico é que ele é completamente isolado do terra e às vezes há problemas com o aterramento de dispositivos diferentes. Se conectarmos algo via óptico, fica completamente isolado. Então é por isso que disse que a entrada óptica também faz sentido. E claro, conectamos ao computador via USB e funciona como um DAC externo, um conversor digital para analógico. O preço é em torno de 200 euros e, na minha opinião, por esse valor, o custo-benefício e a qualidade que ele oferece são bastante suficientes. E então você pode subir até cerca de 1500, mas não vale a pena comprar nada acima de 1500. Nesse ponto você já está pagando por status, é assim que eu chamaria. Sim, então você está apenas pagando por status. Às vezes recebo uma pergunta provocativa. Você compraria um para si mesmo? Você usa pessoalmente? Por que está em uma caixa? Não uso algo assim, tenho um conceito um pouco diferente de como vejo todo esse desenvolvimento do futuro. Uso uma interface de áudio profissional. Não sei a terminologia correta em russo, mas acho que seria uma placa de som externa. Então, o que é que eu uso? Uso esta placa de som externa. Basicamente, sua funcionalidade é bem próxima deste Fosi ZA3, mas ele tem entradas para microfone, tem um controle separado para fones de ouvido e também tem saídas balanceadas. Há vários modos. USB 3.0. Posso conectar alimentação externa e usar USB. Por exemplo, se a alimentação USB não for boa, posso usar uma fonte de alimentação externa. Sempre funcionará. Por que não uso estes no dia a dia? Principalmente porque acho que um computador é o dispositivo mais conveniente para conectar a serviços de streaming. Então acabo com um computador e este tipo de interface de áudio. Este dispositivo é o Zoom Corrente Alternada 2. A Zoom é uma fabricante japonesa de gravadores de alta qualidade de vários tipos, dispositivos de gravação de áudio com microfones e assim por diante. E tudo o que fabricam é de alta qualidade. E a razão pela qual escolhi este é porque ele tem um ajuste. Este botão é o ponto fraco de todas as placas de som externas. Há um potenciômetro fraco ali e ele começa a ranger depois de um ano e meio ou 2, mas este durará para sempre. Os japoneses têm componentes pequenos muito bons. Por exemplo, este não range. Não importa quantos anos funcione, nada range. Potenciômetros japoneses são simplesmente melhores. São melhores que os chineses e melhores que os americanos, então é o que pegamos. Por exemplo, quando uso o meu computador, toco alguma música, todas as listas de reprodução, todos os controles do teclado, é muito rápido. Posso até controlá-lo remotamente do meu celular, mas não vou mostrar o celular. Se eu abrir o aplicativo no meu celular, posso controlar este aplicativo. Posso controlar este aplicativo de um dispositivo completamente diferente. Por exemplo, posso pegar um computador antigo, sentar e controlá-lo remotamente do meu celular. No final, todo este sistema baseado em computador acaba sendo muito mais flexível. Posso digitar incrivelmente rápido no teclado, pesquisar coisas rapidamente e fazer todo tipo de outras tarefas. Então, um computador acaba sendo realmente a interface mais conveniente para controlar serviços modernos de streaming. Basicamente, é por isso que mantenho esta placa de som externa. Claro, também o uso para podcasts, para medições e outras coisas. Basicamente é uma alternativa. Não para todos, mas para a geração mais jovem que nasceu com um teclado nas mãos. Para eles é uma interface mais conveniente. E quando também falo sobre diferentes princípios do futuro, equipamentos futuros, arquitetura musical futura, acho que o computador desempenha um papel crucial. É muito fácil. A geração futura, eles nasceram com um teclado nas mãos e para eles é um ambiente tão familiar.
Acho, também considerando que o mercado secundário de computadores pessoais é grande e para computadores portáteis também, você pode facilmente fazer uma máquina simples para a produção musical, navegar na internet ou até mesmo reproduzir filmes para a TV. E a própria TV está se tornando uma interface assim, então também gosto da arquitetura desta placa de som externa. Há também tipo coisas muito menores, insignificantes que, bem, realmente facilitam as coisas. Então, se você tem um computador na sua frente, um dispositivo como este, isso significa que esta parte não limita você em termos de saídas, não importa onde seu amplificador esteja localizado. Estes cabos podem ser longos, você pode passá-los por todo o cômodo e não haverá nenhuma perda de qualidade se for uma saída balanceada. Por exemplo, para ajustar levemente o volume, é tão simples, tão conveniente, é tão rápido, muito mais rápido do que usar um controle remoto. Bem, é uma coisa pequena, mas quando todas essas pequenas coisas se somam, pessoalmente para mim, acho que se trata de usar o computador como uma forma de conectar a serviços de streaming. Por causa da capacidade de navegar na internet, fazer duas coisas ao mesmo tempo, estudar e assim por diante, isso faz certo sentido. Então, para todos que querem esse tipo de experiência tradicional, onde você tem o equipamento, entra, liga o som e assim por diante, este é um bom DAC. Ele também funciona quase como uma interface de áudio, mas para mim uma interface de áudio tem mais recursos, já que posso também conectar microfones, participar de várias videoconferências e outras coisas com bom som. Então, para mim, é um caso de uso específico, mas é um bom dispositivo. No geral, é um dispositivo básico para começar a trabalhar. Este é o Fosi Audios A3 e há 1 milhão de dispositivos pequenos e ágeis iguais, todos afirmando o quão bom ele é. E finalmente, bem, quais são suas especificações? Alguém diria que mostrei, mas não medi nada. Mas você não precisa medir. Alguém já mediu para nós. Vamos apenas dar uma olhada nelas. E quanto às medições, há um bom site, Audio Science Review. Um engenheiro tem equipamento decente no valor de cerca de 100 mil, ele tem o melhor dispositivo de medição e enviam muitos dispositivos para ele, especialmente pelos chineses para avaliação, e é assim que ele ganha a vida, e ele os mede profissionalmente. E, basicamente, aqui estão todas as especificações, e como você pode ver, estão fora da escala, tanto em termos de distorção, relação sinal-ruído, quanto distorção harmônica total. E o nível de saída em saída total é de 3.9 volts. Ele irá alimentar qualquer equipamento. Fizeram um ótimo trabalho nesse. E aqui todas estas medições estão organizadas de forma clara. Em geral, todos os desenvolvimentos mais recentes são tão bons que realmente não sobra nada para medir ou verificar em termos de parâmetros. Todos estão na zona excelente, todos excedendo o limiar da nossa audição em 100 ou até 1000 vezes. Basicamente, tudo é muito perfeito. Tudo bem, se quiser, confira você mesmo. Você encontrará este Audio Science Review na internet. Quase todos os modelos digitais analógicos populares estão lá. Se quiser escolher algo, pode olhar as especificações, mas realmente não faz muito sentido. É mais importante olhar como são feitos mecanicamente, como são os botões, quão convenientes são, quantas entradas e saídas há, se há saídas balanceadas, se há um gatilho de 12 volts, isso é importante, e assim por diante, coisas assim. Mas para generalizar todos os DACs chineses mais recentes, eu ainda seria um pouco mais cauteloso com RFBOs simples. Mas todos os conversores digitais para analógicos são bons, então escolha o que preferir. Eu diria, escolha os que têm saídas balanceadas, sim, isso é importante. E para o resto, bem, escolha com base no que for possível, com base na disponibilidade, descontos, tudo assim. Eles soam realmente bem. Eu mesmo escutei este sem reclamações, absolutamente sem reclamações. Então, o elo mais fraco ainda é o alto-falante, e basicamente, tudo o que economizamos comprando um mais simples como este, colocamos no alto-falante, guardamos, juntamos dinheiro e então finalmente compramos um bom alto-falante. E todas essas outras coisas não são tão caras.